muito tarde. Boa noite para quem está aí, né? Como de praxe, para a gente colocar aqui no início das gravações, colocar o que se refere à aula, né? Então, meu nome é Jailton, professor da disciplina de Automação 2, do curso técnico eletrotécnica da disciplina Automação 2, né? Hoje, nós iremos falar sobre um pouco sobre elementos de automação. Antes de mais nada, já que a turma ainda não entrou na sala, eu queria saber de vocês se vocês sobre sobre como é que tá o AVA, né? Sobre se as atividades que eu estou postando, se o material que eu estou postando tá tudo ok, se tem algum probleminha, se vocês identificaram alguma coisa. Eu cheguei a baixar o Cadicinos, mas não Sim. fiz nenhum uso, nada do tipo. Só baixei, dei uma lidazinha básica. Nada muito. Certo. Mas vocês estão conseguindo acesso normal, né? Não tem Sim. nenhuma outra dificuldade, né? Porque às vezes dá um erro na atividade, erro de até inclusive de escrita, então dá entendimentos diferentes. Então é importante que eu saiba o que está acontecendo para a gente não se perder, né? Então vamos lá. Já são. Deixa eu ver a hora. 18h42, né? Deu 10 minutos, daqui que a gente começa já é 18h45, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu fiz até uma anotação aqui. Ah, não, foi só fiz de automação. Deixa eu até mudar os livros aqui da minha mesa. Vou pegar os livros de automação. Só um instante. Vamos lá. Deixa eu relembrar aqui o que a gente fez na aula passada. Me relembrem aí o que a gente fez na aula passada. A gente trabalhou alguns conceitos iniciais sobre automação, né? Vocês viram que eu postei hoje um vídeo para vocês assistirem, que é um vídeo sobre a usina nuclear de Angra dos Reis. É um vídeo que eu achei muito interessante, dá procurando outra coisa. Terminei encontrando isso. Assistam e assistam com muito carinho, né? Tem muita coisa interessante, muita coisa bacana. É do Bora Ver, né? Do Manual do Mundo. A gente falou na aula passada sobre tipo de sensores, abordamos conceito de processos, sensores, atuadores e falamos sobre variáveis de processo, né? Variáveis físicas e variáveis químicas, né? Hoje a gente vai dar continuidade ainda sobre esses tópicos, né? Na verdade, aprofundar um pouco mais sobre esses tópicos e acrescentar outras coisinhas mais, né? Então, é... então vamos lá. Estão vendo aí a apresentação? Estão vendo a Ainda não. apresentação? Não? Pronto. Joia.
Então vamos lá, vamos trabalhar alguns conceitos de automação. Vocês estão vendo aí, né? Provavelmente é uma empresa de um e-commerce aí, né? Uma empresa de comércio pela internet. Você está vendo aí que as encomendas estão andando numa esteira. Você tem etiquetadoras ali, você tem algumas coisas importantes. Então, é interessante observar que a automação ela não se resume a processos industriais, né? A automação ela também é aplicada ao comércio, à logística, e muitas dessas melhorias agilizam o processo de separação de encomenda, envio para o endereço correto, diminuir o tempo de espera do cliente para receber a sua mercadoria, né? Então, a automação, ela auxilia muito esses processos e transforma o e-commerce, e-commerce, né, que é o comércio pela internet, essa potência, e hoje corresponde a uma, não sei dizer, mas a uma boa parcela do comércio hoje acontece através da internet, né? E vocês viram lá aquele navio que encalhou, e aquele navio trouxe um transtorno terrível, né? Para o comércio exterior como um todo, principalmente da Europa e Ásia, né? Porque os sistemas hoje, eles teve a quantidade de mercadorias naquele navio container. Imagine gerenciar endereço, e não é uma coisa simples, não. Com certeza, o gerenciamento daqueles containers não deve ser nada manual, deve ser algo automático e automatizado e muito bem organizado, né? Então, nós vimos que a automação está em todo canto, todos os nosso cotidiano, né? Então, os processos ou os sistemas automáticos, eles nos auxiliam nas nossas tarefas diárias, bem como no nosso conforto, entretenimento e muitas outras coisas. Então, se imaginar que você está na sua casa, com o ar-condicionado ligado, se não existisse um sistema automático para manter aquela temperatura num valor agradável para você, certamente ou você sentiria muito frio, né? Se ele não ligasse e desligasse nos momentos em que estivesse frio ou calor, ou você ficaria com muito calor, né? Porque ele desligaria ou não ligaria, enfim. Então, existe um sistema automático que liga e desliga o compressor do ar-condicionado, de modo a manter a temperatura do seu ambiente lá no valor que você deseja, no valor agradável, né? Imagine aí você com seus alimentos no seu refrigerador, né? Então, quando é no congelador, existe um controle de temperatura, né? Um valor desejado de temperatura no nosso congelador para manter os alimentos no seu nível de conservação durante bastante tempo, né? No caso de carnes, frangos, peixes, tem uma temperatura mais baixa para não estragarem, né? Então, o congelador tem que estar numa temperatura menor do que do refrigerador. Porque se a temperatura for a mesma, esses alimentos aqui vão congelar, leite congelar, ou a água que você vai beber vai congelar, vai estragar alguns alimentos, como folhas, enfim. Nem todos os alimentos podem ser submetidos a uma temperatura muito baixa. Então, existe uma automação em cima da geladeira, de modo a garantir que os alimentos estejam preservados, tanto no congelador quanto no refrigerador. Um elevador, né? O elevador, hoje, cada vez mais, os sistemas estão se modernizando, e existem elevadores que otimizam as subidas e descidas em prédios com muitos andares, né? Inclusive limitando o número de passageiros, uma coisa importante. Então, só entra quem o sistema permitir. O elevador vai para o andar específico. Então, não adianta você entrar correndo num elevador em determinados prédios, porque aquele elevador já está lá, porque aquele elevador não vai para o seu andar. Você tem que acessar um terminal. Desse terminal você vai digitar qual é o andar que você vai, e ele vai te indicar, vá para o elevador 6B, um F, sei lá, não sei.
Depende da indicação. Normalmente são prédios muito altos, né? E que apresentam vários elevadores, e isso otimiza, não gera fila, enfim. E hoje, com a pandemia, imagine aí, né? Já que já existia essa limitação de pessoas através da automação, e hoje ele pode estipular, cada elevador, no máximo, 2, 3 pessoas, e não vai entrar, porque não adianta entrar, porque o elevador não vai para o seu andar, né? Enfim. Então, sistemas automáticos também, para gerenciar o fluxo de pessoas dentro de um prédio, no caso do elevador. A gente viu na nossa no nosso encontro presencial, aquele vídeo da Bora Ver, né, do Manual do Mundo, onde ele mostra o elevador e sua evolução, como funciona e sua evolução, né? Eu acho que a gente vai passar hoje um pouquinho, um trecho que é importante para vocês observarem alguns aspectos relacionados à automação. Talvez eu pegue um trecho para a gente ver, tá? Outra coisa é o micro-ondas, né? Então, micro-ondas, você chega lá, pipoca, tem até botões específicos, né? Pipoca, você chega lá, aperta a pipoca, no final todo o processo que o micro-ondas faz, ele regula potência, tempo, ciclo, não sei exatamente, mas ele, no mínimo, ele vai regular potência e tempo, né? Para garantir que no final desse tempo a sua pipoca esteja toda estourada, ou boa parte dela. E, mais importante, não queime, né? Então, isso é um processo automático, é automação ajudando nesse processo aí de estouro da pipoca, preparação da pipoca. Isso aí. Eu vou passar aí. Wagner. Boa noite, professor. Desculpe aí. Boa noite, tudo bom? Esqueci de ligar o áudio. Desculpe. Tranquilo. Acontece nas melhores famílias. Então, vamos lá. Então, cada sisteminha desse aí, gente, eu posso chamar de processo. Sistema de refrigeração da casa, o sistema de refrigerador, de conservação, o sistema de conservação de alimento, né? O sistema de transporte de pessoas no prédio, ou o sistema de cozimento. Se acontece com a mínima intervenção humana, é um processo automático, não é verdade? Outra coisa, outro conceito importante que a gente até viu, que seria a integração, né, de sistemas. Integração, por exemplo, estabelecendo uma otimização, uma agilidade em sistemas comerciais, né? Isso se resume a uma automação comercial. Então, hoje, basicamente, você tem até interruptores de energia conectados à internet, né? Hoje é possível você ligar e desligar a luz da sua casa e estabelecer o tempo que ela liga, estabelecer, inclusive, se ela vai piscar ou não, né? Sem muitos elementos. Basta ter um smartphone, um interruptor que se conecte à rede da internet da sua casa e um aplicativo que faça o que você precise, né? Hoje você tem aplicativo para tudo. Então, considerando a automação comercial, né? Você tem aí, ó, tudo a gestão das etapas do seu comércio, a gestão das necessidades do seu comércio, tudo integrado, né? Estoque, aquisição, venda, faturamento, folha de pagamento, comunicação com ponto de venda, tudo centralizado no seu sistema, de modo a otimizar esses processos. Então, o seu cliente não pode esperar o seu produto, que isso significa perda de mercado, né? Toda vez que seu produto, um cliente procura o seu produto e não encontra, ele vai procurar um outro produto similar ou até melhor do que o seu, tá? Independente das vantagens que o seu produto apresente. Então, a automação comercial traz benefícios consideráveis na melhoria dos seus processos, né? Você viu lá que a automação, a primeira imagem mostra a automação do e-commerce, né? Do comércio pela internet.
onde imagine aí quantas mil ou milhões, dependendo do AliExpress, por exemplo, quantas milhões de encomenda o AliExpress vende e organiza e envia por dia. É muita coisa. Então, os sistemas automáticos, eles precisam funcionar e garantir que o seu cliente receba o que comprou, né? E vem a automação industrial. A automação industrial, como a gente viu, é a junção de vários processos, vários sistemas, formando um processo, né, como um todo. E esse processo ele pode ser gerenciado, pode ser gerido, ele pode ser automatizado, ele pode ser controlado, ele pode ser, enfim, ele pode funcionar com a mínima intervenção humana, ou seja, garantindo a qualidade do produto, especificação, uniformidade, evitar desperdício de matéria-prima, né? Otimizar a matéria-prima, reduzir resíduos industriais, né? Então, a automação industrial traz inúmeros benefícios, além disso, uma melhor segurança no chão de fábrica, né? Além da segurança dos seus processos, das pessoas que estão envolvidas também nesse processo, né? Vocês vão ver lá no vídeo que eu compartilhei sobre a usina de Angra, vocês vão ver que a automação por trás de uma usina nuclear, né? O quão avançada, porque Angra, ele mostra a Angra, inclusive uma sala de controle com tecnologias dos anos 80, dos anos 80, porque ela foi fabricada, ela foi montada nos anos 80, com tecnologias atuais, né? Ou seja, elas se comunicam com as tecnologias antigas também, dos anos 80, funcionam muito bem, né? Não eram baseadas em circuitos microprocessados, nem processadores, nem computadores, eram baseados em dispositivos elétricos, mecânicos, pneumáticos, eletropneumáticos e assim por diante. Então, a automação veio garantir produtividade, segurança de processo, segurança do chão de fábrica e, inclusive, garantir especificações do seu produto e garantir também a redução de emissão de poluentes e de resíduos para o meio ambiente, né? Então, a automação na indústria, ela é presente também, lógico, quando se pensa em automação, muitas vezes só pensa na indústria, né? Só pensa que a automação é indústria. Não, a automação está em todo canto, todo lugar, né? Inclusive nas nossas casas. Então, a automação hoje, com o surgimento e cada vez mais barato, várias outras fábricas e marcas de produtos relacionados à automação comercial, como disjuntores, chaves tipo contator, interruptores, tomadas Wi-Fi, né? Que você liga e desliga aquele aparelho conectado naquela tomada. Então, com o advento da internet, conexão, você pode estar na China, no Japão, e desligar sua TV, o ar-condicionado, o ar-condicionado está ligado, né? Deixe ligado quando sair de casa. Você pode ir lá e desligar. Ou você, quem trabalha de turno, vou ligar o ar-condicionado da minha casa quando eu chegar, eu quero estar meu quarto todo geladinho, direitinho, para eu chegar e dormir, que eu estou muito cansado. Chega lá no smartphone, programa o seu ar-condicionado ligar, quando você chegar tá tudo climatizado lá, é só dormir, né? Então, a automação, além de trazer esse conforto e comodidade, traz também segurança, uma vez que você pode monitorar sua residência de qualquer lugar do mundo, acessando suas câmeras que estão conectadas à internet. Tudo isso tudo isso envolve o conceito de automação, ok? Monitoramento, controle, acompanhamento, tudo isso se resume e se refere à automação. Então, imagine aí que existe um sistema grande, uma planta petroquímica, né? E existem vários processos rodando, existem vários processos rodando de modo a garantir uma determinada produção, né? A produção que eu nem sei de que é isso aqui,
Mas vamos chutar aí que é uma produção, sei lá, não dá nem para ver. Antigamente, eu sei que antes tinha, digo assim, no cabeçalho estava escrito, né? Pelo menos na empresa que eu trabalhei, área de produção de não sei o quê, né? Aí sempre você tinha uma referência do que aquele processo, o que aquela etapa do processo ali se referia, tá? Então, esse sistema como um todo, ele é composto por vários subsistemas. Tem esse subsistema, que, que é alguma coisa de mistura, né? Está relacionada à mistura, que cai nessa esteira, que vai para cá, ou seja, existem vários processos rodando, várias, vários, vários sistemas funcionando de modo a garantir a sua produção, né? Antigamente, você vai ver lá no vídeo sobre Angra dos Reis, sobre as usinas de Angra, como eram a sala de controle antiga, cheia de instrumentos analógicos, seja ele pneumático, eletropneumático, hidráulico, enfim. Então, hoje, esses sistemas também podem ser gerenciados por sistemas computadorizados, como é o caso dessa tela de um sistema integrado, né? Então, a integração desses sistemas, de cada subprocesso dentro de um processo, pode ser gerenciado de uma única tela, por exemplo, e isso mostra que esse processo, uma integração desses processos, né? Então, com a evolução da automação e o surgimento de novas tecnologias, surgiu a possibilidade de se integrar processos menores, uma vez que, se tratando de uma única produção, sempre esses subprocessos influenciarão no processo como um todo. Então, a planta petroquímica, gente, é tudo interligado. Se uma unidade dentro daquela fábrica deixa de consumir vapor, por exemplo, vai interferir numa outra unidade, né? Seja porque por algum motivo vai causar um distúrbio, né? Ou seja, porque a válvula vai demorar de atuar e corrigir a pressão, ou se uma unidade, por exemplo, começa a consumir mais vapor do que deveria, pode faltar vapor para uma outra unidade, e essa outra unidade pode causar uma catástrofe. Então, é uma reação em cadeia, né? Então, toda vez que é como se esses sistemas chegassem a um equilíbrio, uma vez que eles são interligados, um depende da produção do outro, né? Então, essa integração desses processos menores, desses sistemas menores, é um avanço, é uma etapa ou uma evolução da automação, né? Então, resumindo aí os conceitos, já falei, todas essas explicações que eu acabei de falar se referem a conceitos de automação, né? Toda vez que você deseja conceituar a automação, depende do que a automação vai lhe trazer de benefício, né? Normalmente se resume a benefício. Então, na logística, por exemplo, digamos que não são etapas diferentes. Existe a Boticário. A Boticário, ela só produz lá os seus cosméticos, embala e entrega para uma empresa que vai fazer a logística, né? Então, essa empresa ela tem que garantir que os produtos serão entregues aos seus clientes da Boticário, né? Naquele prazo estipulado pela Boticário. E quem sabe até no prazo até reduzido, para garantir a satisfação do cliente. Ok? Então, só dois conceitozinhos. Então, o controle automático é aquele que o próprio dispositivo é capaz de perceber mudanças que afetam o sistema, decidir sobre a necessidade de realizar alguma ação corretiva e atuar sobre o sistema, sem intervenção, não sem intervenção humana, né? Com pouca ou quase nenhuma intervenção humana, tá? Então, o processo de instalar controles automáticos em um equipamento, uma máquina ou processo. Isso também é um conceito de automação.
Naquele material que eu disponibilizei para leitura e resolução do exercício, a gente fala um pouco também sobre automação fixa, né? Alguns conceitos, algumas classificações de automação. Automação fixa que vocês conhecem é a de comandos elétricos, né? Vocês viram que vocês montavam um circuito de acionamento de um motor de partida direta, né? Se você quisesse modificar ou que o motor funcionasse de uma maneira diferente, você tinha que desmontar todas aquelas conexões, aquelas ligações e retomar a fazer, né? Refazer tudo novamente. Então, a automação fixa é conhecida como rígida ou cabeada, porque são conexões físicas, uma interligada à outra, e na hora que você precisa que o sistema funcione de maneira diferente do que ele foi programado através das suas conexões entre os elementos, você precisa desmontar esse circuito e remontar novamente. Então, são um exemplo, o comandos elétricos, estão aplicados em oficina de pintura, transportadora, processo de destilação, ou seja, quase em todo quanto é lugar, quase não, todos os lugares que existe automação, normalmente contatores serão usados. Certo? Em determinados níveis de automação comercial e bancária, lógico, não vai ter contator assim, né? E depende muito de como você enxerga também, tá? Outra classificação é a automação programável. Então, a automação programável surgiu com o aparecimento, com o desenvolvimento do controlador lógico programável. Então, a indústria automobilística foi a primeira a utilizar o controlador lógico programável para melhoria do seu processo, né? Então, imagine aí você utilizar contatores, aqueles circuitos com contatores, e a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, uma imagem mais ou menos como seria esse circuito com contatores. E todas as vezes que você precisasse que aqueles contatores funcionassem em sequência lógica diferente, você tinha que desmontar o circuito todo não, né? Mas parte dele, boa parte dele. Então fazia a transformação, a adequação física, mudando e colocando, e muitas vezes acrescentando e tirando elementos físicos, né, do seu processo. Ampliação é mais difícil, manutenção é mais difícil, uma vez que você tem muita ligação entre componentes e esses componentes físicos e mecânicos são muito susceptíveis à falha, né? Então, na indústria automobilística, que fabricava-se um modelo de carro, quando tinha que mudar o modelo do veículo, tinha que mudar toda a parte de programação de acionamento dos relés e contatores. Dava um trabalho e demorava bastante, né? O PLC surgiu e reduziu isso a poucos, não vou dizer, não sei exatamente precisar, depende muito do processo, mas decidir, às vezes pode custar apenas um clique, né? Em outros lugares pode custar 1 hora, 2, não sei, depende muito do processo. Não dá para dizer exatamente qual seria esse tempo de mudança de um processo para o outro, mas tenho certeza absoluta que o processo é muito mais rápido do que um processo onde a automação fixa é a tecnologia ou a tecnologia utilizada, né? Então, o uso de PLC é aplicar na maioria das indústrias o controlador lógico programável. Lembrando que o controlador lógico programável, além de executar por ele executar essas ações sequenciais, são os equipamentos ideais para segurança e intertravamento de processo. Tá? Então, aqui ó, você pode observar que essa imagem aqui logo acima, não é que aí seja contatores, mas pode ser que tenha contatores aí em algum lugar, né? Nessa imagem aqui, eu não sei se chamam de painel, mas talvez seja painel também. Mas tem um nome específico dessa sala, né? Que normalmente fica perto da sala de controle, eu não lembro. Então aí você tem disjuntores, aí você tem vários equipamentos, conversores CA/CC, aí você tem um monte de coisa. Instrumentos de interface, enfim. Mas o que é importante é que a automação fixa, repare que a gente não está falando de automação integrada ainda não, tá?
A automação flexível apresenta a filosofia da automação fixa e não é flexível, não. É fixa e programada, né? Programável. Fixa e programável. Então, fixa e programável. Então, o uso do PLC e comandos elétricos aí, sem sombra de dúvida, né? Todos os processos, seja ele de automação flexível ou integrada, vai ter comandos elétricos, não tem jeito, né? E é aplicado na maioria das indústrias. Então, a automação integrada consiste na integração de vários processos, na integração de vários sistemas, seja ele responsável por uma mesma produção ou produções distintas, mas que se interagem por algum motivo. Seja porque uma unidade depende da produção da outra, seja porque uma unidade depende dos insumos utilizam os mesmos insumos, né? Vapor, energia e reagentes, né? E que essa sincronia desses processos é importante para que não haja variação de produção e muito menos da qualidade do produto, né? E das especificações, garantir também as especificações do produto. Então, a automação integrada é a automação completa de uma fábrica. Processos funcionam gerenciados por um sistema único e integrado, como foi aquela imagem lá que vocês viram, né? Sistema único e integrado. Não são sistemas que funcionam independentes, né? Eles são integrados. Caso alguma variação nesses subsistemas que isso possa ser refletido em outros sistemas, o sistema automático vai tomar uma ação para que isso seja ou minimizado ou que isso não aconteça, né? Então, os processos funcionam gerenciados por um sistema único e integrado. Então, uso de PLC, comandos elétricos e a adição aí, ó, do SDCD, que é o Sistema Digital de Controle Distribuído. O que é o Sistema Digital de Controle Distribuído? É um computador que gerencia, mais ou menos, inclusive, eu posso considerar que é basicamente esse diagrama aqui, ó, essa ilustração de uma automação comercial. É um computador que gerencia cada etapa do processo. Então, vou fazer uma analogia aqui. Aqui é os tanques finais de uma indústria petroquímica. Aqui é a matéria-prima da indústria petroquímica. Aqui é, por exemplo, as empresas do polo, elas não podem consumir vapor ao seu modo, não podem consumir gás natural ao seu modo, não podem consumir nitrogênio, enfim, os seus insumos, né? Caso haja uma necessidade de acréscimo, porque não existe alguns produtos fabricados por outras indústrias são fabricados de acordo com demanda. Muitos deles não podem ser armazenados. Então, se você aumenta o seu consumo, o que vai acontecer? Outras fábricas ficarão com o consumo reduzido. Isso é um efeito cascata e é um problema muito grande. Então, a integração desses sistemas é importante para você garantir sua produção e garantir também algumas cláusulas contratuais também, né? Então, você não pode consumir matéria-prima ao seu modo. Você precisa, muitas vezes, comunicar ao seu fornecedor para que ele se prepare para consumir, se prepare para produzir ou liberar, de certa forma, o insumo que você precisa no seu processo. Então, a automação integrada, ela é utilizada, ela é empregada na maioria das indústrias, seja química, petroquímica, de açúcar, de papel, enfim, na indústria. Alguma pergunta? Cri. Aqui tranquilo, professor. Hã?
Até aí tranquilo. Beleza. Então, sigamos. Então, como identificar? Vamos resumir. Vocês não precisam, não é que vocês não precisam, mas o ideal é que você, como programador, você como entendedor você como técnico, né, que vai ser contratado e muitas vezes para resolver problemas da empresa, e o cara vai chegar lá, olha, eu estou com aquele bag, aquela ensacadora ali de movimentação de bag, né? Bag é uma sacola gigante lá que ensaca produtos, né? Matéria, ou às vezes recebe matéria-prima ou produto acabado, né? Então, às vezes, existe ou um problema de segurança, um problema de tetravamento, ou um problema para que diminua as ações humanas, né? Não só para garantir a integridade humana, mas também para garantir a agilidade ao seu processo, né? Então, você vai ser contratado e muitas vezes dentro daquele seu contrato, cara, eu quero que você automatize aí esse sistema de segurança para que as pessoas não entrem embaixo do bag quando ele estiver suspenso, né? Aí você vai ter que conhecer um pouco daquele processo, né? Mas assim, como é que você resume ele? Você vai utilizar diagrama, né? Então, esse diagrama de sistema de controle é importante para você ter uma visão geral do seu processo, de modo a entender como ele funciona e estabelecer uma sequência ou uma ação de correção para o seu sistema, né? Então, entenda sistema, por isso que eu coloquei lá, ó, logo no início, ó, sistema barra processo, né? Sistema barra processo, por quê? Porque em alguns momentos vocês vão chamar o seu sistema de processo, o seu processo de sistema, e eles, fundamentalmente falando, eles são a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Então, o que é um sistema de controle? Então, sistema ou processo, né, é representação de qualquer fenômeno natural, físico ou químico, sujeito a estímulos externos, entradas, ó. Então, sistema ou processo é a representação de qualquer fenômeno natural, físico ou químico, sujeito a estímulos externos, tá? Ou variáveis, também chamado de entrada, que aqui é o termo em inglês input, né? Input é entrada, ou variáveis de controle. Por que ele chama de variáveis de controle? Entrada é tudo que interfere no processo. Então, se uma variável não pode ser controlada, ela não vai interferir no processo. Então, não é entrada do processo. Não é uma variável de controle, tá? Então, toda variável que interfere no processo, desde que ela seja necessária, que ela seja controlada, né? Ou monitorada, ou automatizada, seja lá qual função esse sistema necessita, as entradas são variáveis que interferem diretamente no seu processo ou sistema, né? E saídas são as respostas aos estímulos da entrada. Então, o sistema, ele reage às suas entradas ou variáveis de controle e a reação são suas saídas. É o reflexo da variação da entrada na saída, né? A gente vai ver lá na frente, eu volto e mostro por que é importante entender dessa forma. Por quê? Porque, na verdade, nem sempre a variável que você pode monitorar ou controlar na entrada são variáveis que serão respondidas pelo seu sistema. Então, você pode, por exemplo, aqui, ó, seu sistema precisa controlar pressão, mas você não consegue controlar a pressão do seu sistema pelas características próprias do processo. Ou porque a pressão é muito mais caro de você manter, né, do que uma vazão de entrada desse sistema. Então, ele vai interferir na sua pressão através da vazão de entrada do seu processo e a resposta, que é a saída,
vai ser a pressão. Por isso que nem sempre a variável controlada é a variável manipulada, tá? São dois conceitos importantes. Variável controlada e variável manipulada. Variável controlada como o próprio nome quer dizer, já diz, é a variável que você deseja manter em um valor de referência. Quem é esse valor de referência? É o set point, né? Só que nem sempre essa variável que você deseja manter no seu set point é uma variável que você consegue controlar, seja por motivos econômicos ou do próprio processo. Então, você vai utilizar uma outra variável, seria uma variável manipulada. Pode ser que a variável manipulada seja a mesma variável controlada? Sim, lógico. Com certeza. Tá bom? Depende também muito como você enxerga o seu próprio processo. Então, o sistema ou processo é a representação de qualquer fenômeno natural, físico ou químico sujeito a estímulos externos, que são iões entradas, né? Que produz resposta a esses estímulos, que seriam as saídas, tá? Que seriam sinais de saídas ou variáveis controladas. Entenda aqui, tá vendo? Variáveis de controle e variável controlada. Pode ou não, por isso que ele coloca ou. Então, existem dois tipos de sistema. Tem dois tipos. Então, o sistema de controle ou malha de controle. Então, eu posso chamar esse sistema como sistema de controle ou malha de controle. Ela pode se apresentar de duas formas. Tá? Pode se apresentar em sistema de malha aberta ou controle em malha aberta, né? Então, a malha de controle é o conjunto de componentes de um sistema que realiza automação e controle. Então, esse sistema, ele pode ser em malha aberta ou sistema em malha fechada, onde o sinal de saída não depende somente da característica do sistema e dos sinais de entrada desse sistema, como também dos sinais prévios de saída. Eu vou voltar para aquela imagem para resumir o que ele está dizendo aqui, tá? Resumir o que significa malha de controle ou sistemas de controle, sistema de malha em malha aberta ou controle em malha aberta, sistema em malha fechada ou controle em malha fechada. Repare o seguinte, que nessa primeira imagem nós temos o sistema, as suas entradas, que são variáveis que interferem diretamente no seu sistema, e a saída, que são respostas ao seu sistema, ok? Vou dar um exemplo de um controle em malha aberta, ok? Controle em malha aberta. Vamos ouvir o que ele fala de controle em malha aberta. Sinal de saída depende apenas das características do sinal, do sistema e dos sinais de entrada. Ó. Os meus sinais de saída dependem apenas da característica do sistema e dos meus sinais de entrada. Quando você pega lá e coloca sua pipoca no micro-ondas e aperta o botão pipoca, o que é que vocês esperam? Que ele tem um tempo padrão para estourar os milhos da pipoca. E uma potência também, né? Isso. Você não fica abrindo o micro-ondas para ficar sacudindo o saco da pipoca lá, né? Para poder ficar... Não, você chega lá, apertou o botão, fechou a porta, liga e só volta daqui a 3 minutos, 4, depende do micro-ondas, esperando o quê? Que sua pipoca esteja pronta. Então, o micro-ondas vai realizar uma sequência de elevação de potência, primeira potência em 10, depois potência em 5, não sei o que ele faz. Liga, desliga a luz, roda o prato para um lado para o outro. Ele vai fazer um monte de coisa para garantir que sua pipoca vai sair toda ou a maioria estourada, né? Isso acontece? É para acontecer na maioria das vezes, né? Você colocar sua pipoca e ter sua pipoca estourada. Depende de marca, depende de vários fatores. Isso que é um controle em malha aberta. Não há interferência sua no meio do processo. Uma vez que você disparou o processo, você entende que aquelas ações que você realizou garantirão a sua saída, que seria a pipoca, né? Garantirão que sua pipoca esteja no ponto que você gosta, ok?
Ou, de repente, você, na sua experiência, descobriu que se você botar 2 minutos na potência 8, sua pipoca vai ficar top. Pronto. Você bota lá, ó, nem vai utilizar lógico que a pré-programação, na verdade, né? Porque quando você aperta a pipoca, é sinal, existe uma pré-programação de sequência, de potência e de tempo, né? Para garantir que sua pipoca fique pronta, né? No caso da máquina de lavar, a mesma coisa. Você chega lá, joga a roupa lá dentro, segue as especificações da máquina, coloca sabão, amaciante e escolhe a seleção ou a programação desejada de roupa. Se é roupa de algodão, se é roupa sintética, roupa de esporte, pronto. Ali é uma pré-programação, né, que a máquina tem e que ela vai executar uns passos e esses passos, ó, adição de sabão, não interfere no seu sistema? Interfere ou não? Sim. Quantidade, não é isso? É. Se vai ou não dosar. A quantidade de água interfere? Sim. Sim. O tempo que ele bate a roupa ou centrífugo interfere? Sim, todo o processo. Então, tudo isso é a entrada, ó, do seu sistema. Tudo que interferir na sua roupa lavada, que é a sua saída aqui, ó, você já está garantido aqui na sua entrada. Você já está garantido. Você bota a quantidade de sabão certa, você coloca a programação certa, coloca amaciante, bota a temperatura, escolheu a roupa certinho, não é algodão, é sintético, pronto. Qual é a sua saída aqui? Roupa limpa. Por isso que eu disse que nem sempre a variável de entrada é a variável que você monitora na sua saída. Então, você pré-programa ou tem ajuste que o sistema faz que garantem, mesmo que ele não releia, que não faça uma verificação, mesmo que seu sistema não faça uma verificação, estão vendo aí? Através de um elemento sensor que faça com que esse sinal de saída do seu sistema seja comparado com o seu sinal de entrada, de modo a garantir novas ações do seu sistema de controle para garantir o quê? A sua saída, né? Então, esse de cima é um sistema em malha aberta e o de baixo é um sistema em malha fechada. Ah, professor, mas a máquina de lavar tem um sensor de nível. A máquina de lavar tem um sensor de temperatura. Mas esse sensor de nível é para garantir apenas que a máquina tenha nível. E não um nível suficiente para garantir que sua roupa esteja lavada. Não para garantir que a quantidade de água que foi dosada no enxágue foi água suficiente para que sua roupa fosse enxaguada adequadamente. O sensor que tem na máquina de lavar não é para isso. O sensor que tem na máquina de lavar é para garantir o seu funcionamento. Garantir a água, garantir o sabão, garantir o amaciante. Então, ela não vai ficar com o elemento sensor lá, verificando se a quantidade de amaciante que você dosou é ok. E vai pedir que você dose mais. Ela não fica verificando seus parâmetros. Uma vez programado, uma vez adicionado os parâmetros e as necessidades do processo, entende-se que seu sistema vai trabalhar de tal forma que no final você vai ter o seu produto acabado ou a sua ação de controle realizada, né? No caso de sistemas em malha aberta, não. Há sempre uma verificação do seu sinal de saída, de modo a o seu sistema atualizar a todo momento e reconfigurar, recalcular um outro sinal de saída, seja aumentando ou diminuindo qualquer parâmetro do seu processo, desde que seja uma variável O de entrada, ele vai pegar uma variável de saída, verificar com o seu sistema se essa variável de saída está compatível com a qualidade do seu processo e vai definir outra correção na entrada. Isso é um controle em malha
fechada. É isso que ele está resumindo aqui. Então, malha de controle malha de controle é o seu sistema com os elementos, né? Você tem os seus elementos de controle, os elementos de correção, isso é uma malha de controle. Aqui era um outro diagrama que fala basicamente a mesma coisa. Então, você tem os seus processos, você tem o seu elemento de correção, uma válvula, um motor, um elemento de correção e, assim, uma válvula, um cilindro, seja lá o que for, e você tem o seu controlador, que é o elemento que decide quais são as ações a serem tomadas no seu processo, através de quem? De um elemento de correção, que é o seu atuador. Tá ok? Então, no sistema em malha aberta, esse sinal de saída do seu processo, que seria a variável controlada, ele não retorna para o seu controlador para que o controlador faça um novo cálculo e tome uma nova decisão de modo a garantir a sua qualidade ou garantir o seu processo, né? Isso é um sistema em malha aberta. No caso de um sistema de malha fechada, desculpe, o sinal de saída não depende somente das características do seu sistema, né? Então, o processo vai ser estimulado através das suas variáveis de entrada, e essa variável de entrada o processo vai reagir, que é o caso aqui, né? O sinal de saída não depende somente da característica do sistema e dos sinais de entrada, dos seus sinais de entrada, como também dos sinais prévios da saída. Então, existe uma comparação entre o meu sinal de entrada e o meu sinal de saída do processo. Essa comparação, existe uma matemática bem pesada aqui, e não necessariamente é um sinalzinho de mais e menos, não, né? Então, aqui ele está mostrando só uma questão de comparação, tá? Existe uma comparação entre o sinal de entrada e o sinal de saída de quem? Do seu sistema de controle ou do seu processo. Quem realiza essa operação matemática e essa decisão? O seu controlador. Alguma pergunta? Então, o sistema de malha fechada, ele também é chamado de sistema realimentado. Alguma pergunta? Segue o barco aí, né? Tem gente com o microfone aberto, por favor, feche. Acho que é Halmer, viu, Halmer? É o seguinte, outro conceito, dois conceitos importantes sobre sistema de controle é a questão da operação, né? Então, existem sistemas automáticos que podem operar tanto em automático quanto em manual. Então, o que seria um controle em manual? Controle em manual é o controle que depende da ação do operador. Então, ele é um elemento sensor, ele é um elemento controlador, ele é um elemento atuador, né? Então, repare nesse primeiro exemplo, você tem um operador que está olhando ao seu elemento sensor aqui, observando o nível. Quando eu trabalhava na indústria, tinha um compressorzinho, um compressor... Não, era um compressor. Tinha uma bomba. Essa bomba, ela era movida a turbina de vapor. Aí existia um tanquinho desse que coletava o vapor que saía dessa turbininha. E a gente tinha que regular assim mesmo. Toda vez que eu lembro de lá, não tinha nada automático, porque, na verdade, tinha algo mecânico automático que sempre dava problema. Ou não funcionava, porque à medida que a selagem do vapor ia degradando, né, da bomba ia degradando, passava mais vapor. Aí o sisteminha não tinha condição de expulsar esse condensado, né, essa água quente que condensou. Então a gente ficava o tempo todo passando lá para poder ajustar na mão grande, do jeito que está aí. Muito parecido mesmo. Então o elemento sensor são os olhos, tem um visor aqui, e ele fica regulando, abrindo e fechando essa válvula aqui, de modo a garantir que esse vapor ou essa água não fique nem muito baixa, nem muito alta, de modo a transbordar, né? Outra coisa aqui, era um controle manual.
de temperatura. Então, aqui, repare, entra um líquido frio, um líquido a ser aquecido aqui, ó, dentro desse tanque, e sai o líquido já aquecido aqui por cima desse tanque. Dentro dessa serpentina interna desse tanque, passa vapor. Vapor, vocês sabem que é água no estado gasoso, né? Então, o vapor é água no estado gasoso com energia térmica alta, quente, né? Então, ela passa pela serpentina, aquece, trocando calor com o fluido que está entrando, ou seja, o vapor esfria, condensa, né? E a água aquece e sai por cima. Então, o operador aqui, ó, o elemento sensor dele aqui, ó, pegando com a mão, para ver se está quente ou frio, e regulando aqui com a entrada de vapor, né? Então, isso aí seria um controle manual de temperatura e manual de nível. Imagina os erros envolvidos aí, né? Por conta da sensibilidade. Calor, quente, frio, é questão de sensibilidade, então é difícil. Eu me lembro quando eu trabalhava no Polo, aí tinha um tanque lá que estava com problema, e esse tanque, a temperatura dele, era importante que ele se mantivesse em uma determinada temperatura, que era em torno de 35 a 40 graus, para facilitar, né, na etapa do processo, né? Essa água era uma água de absorção. Então, se ela ficasse acima de 40 a 45 graus, ela dificultava a absorção. Se ela ficasse abaixo de 40, abaixo de 35, alguma coisa assim, era um problema porque você gastava mais energia para poder aquecer a mistura, né? E existia alguma coisa relacionada à mistura também. Aí, durante um tempo, não sei porquê, esse tanque ficou com problema de temperatura. Aí eles mandavam a gente tocar no tanque para saber que temperatura estava, né? E um colega chegou e disse assim, ele desenvolveu a técnica dele. Ele disse assim, olha, se você tocar no tanque e conseguir ficar mais de 10 segundos, ele está abaixo de 50 graus. Aí eu dei risada pra caramba, né? Aí quando o tanque chegou a 50 graus um belo dia, ele falou, eu falei, vou ouvir o que ele disse e vou testar, né? Aí fui lá, coloquei a mão no tanque e não consegui. O tanque tá lá marcando a temperatura certinha, né? 50, tava 50 graus. Aí ele já tinha pedido para poder olhar, eu fui lá e coloquei a mão, né? De verdade. Essa técnica ele desenvolveu. Mas imagine a imprecisão desse negócio aí, né? A imprecisão é lá em cima. Não tem como saber se é 40 ou 30. 40, 30 ou 50, mas não tem como saber se é 32, 31, 29, enfim. Então, o controle manual, ele tem essa desvantagem e depende muito da ação do operador. Já o controle automático depende menos da ação do operador, depende que os instrumentos sejam devidamente calibrados, devidamente sintonizados. Existe uma ciência muito forte, muito grande por trás da instrumentação, né? Desses conceitos de o que é instrumentação seria o estudo desses instrumentos e principalmente esses instrumentos interligados em si, tá? Então, o controle em automático, ele depende menos da ação do operador. Então, assim, normalmente os sistemas de controle apresentam chaves, né, e seleção para operação em manual ou operação em automático. Então, mesmo esses sistemas que suportam controle em automático, existem lá no seu controladorzinho, ou seja, no sistema integrado, você vai ter lá uma janelinha que quando você clicar lá no controlador, ele vai abrir uma telinha que você vai estabelecer se vai ficar automático ou manual, né? E você vai ser o responsável em abrir e fechar aquela válvula, ou ligar ou desligar aquele motor. Então, mesmo sistemas que permitem controle automático, sua operação em manual normalmente existe essa opção, essa disponibilidade. Mesmo nos controladores onde as ações não são integradas, em sistemas não integrados. Então, aqui é um indicador controlador de nível. Normalmente, eles vêm com a chavinha lá,
operação em manual, ou seja, você vai ter que vir aqui no controlador, vai ter algum lugar lá para você abrir ou fechar essa válvula aqui, ó, e ele vai ter as indicações, enfim. Então, mesmo controles em automático, ou controles automáticos, terão a operação tanto em manual quanto em automático. Alguma pergunta? É alguém querendo entrar? Eu ouvi um barulho aqui. É alguém querendo entrar na aula? Não, né? Então, aqui, outro sisteminha. Não precisa ser um sistema sofisticado para considerar que esse sistema é um sistema automático. Então, temos aqui, ó, um esquema elétrico de um sistema automático que liga e desliga uma bomba elétrica usando boias de eletronível. Então, aquelas boias comuns que a gente utilizou lá em comandos elétricos, né? Essas boias são simples, são contatos abertos e fechados. Então, você tem um contato central aqui que é o comum, um comum quando fecha com NF e um comum com NA, né? A boia do nível 2, que é superior, normalmente utiliza o contato normalmente fechado e boias do nível inferior, normalmente aberto, tá? Por quê? Precisa ter nível no reservatório inferior para que essa bomba ligue e jogue água para o reservatório superior. Caso contrário, essa boia vai funcionar em vazio, ou seja, sem água, e ela pode queimar ou degradar o seu selo, enfim. Alguns problemas mecânicos, não só mecânico, de ordem mecânica, mas também problemas elétricos podem causar a degradação dessa máquina, né? Então, posição da chave do microswitch na boia, já falei. Então, aqui, ó, colocou na tomada, ligou, você pode esquecer. Quando o reservatório de baixo estiver, de cima, estiver vazio e o de baixo estiver com nível, ó, a bomba vai ligar e transferir esse fluido para o reservatório superior. Quando esse aqui baixar, mesmo com esse vazio, ele vai desligar a bomba, não vai permitir que a bomba rode em vazio e estrague o equipamento. Então, além de garantir a qualidade e a funcionalidade do seu processo, existe também a garantia de funcionamento e de integridade do equipamento de controle ou equipamento utilizado. Ok? Então, não quer dizer também que sistemas mecânicos não possam ser considerados sistemas de controle automático. Então, uma vez que você chegou lá, colocou essa boia no reservatório, e você não precisa ir mais lá abrir ou fechar a alimentação desse tanque, considera-se que o nível daquele tanque está em automático. Quando a água baixar, essa boia vai baixar, né? Vai abrir a alimentação para o reservatório do tanque. Quando o tanque encher, essa boia vai mudar de posição, vai flutuar, até que ela vede a alimentação de água, né? Isso aqui é um dos primeiros sistemas automáticos que se tem registrados, né, na literatura, que é o sistema de controle de vapor de uma máquina, né? Controle de velocidade de uma máquina a vapor, que é através da força centrífuga dessas esferas aqui, né? Conforme a máquina vai girando rápido, a força centrífuga tende a separar essas esferas. Essas esferas, quando ela separa, provavelmente o movimento aqui é de fechar esse vapor aqui, ó, de modo a diminuir a velocidade dessa máquina. Então, é um sistema automático que não necessariamente utiliza dispositivos computadorizados, ou elétricos, ou hidráulicos, ou eletropneumáticos, enfim. Ok, gente? Uma pergunta? Ninguém vai Tranquilo. ter nada. Até aí, tranquilo. Beleza. Então, quais são os nossos elementos que a gente precisa conhecer para poder saber como empregar um controlador lógico programável, né? A gente precisa entender e saber o que é um controlador, entender e saber o que é, quais são os tipos e as suas funções
dentro do processo do autuador, conhecer as necessidades, entender que quem decide, quem define o que é necessário no processo não é o programador ou o técnico, quem vai te dizer é o processo, tá? E que os elementos sensores são o seu sentimento, são as suas sensações do processo. É ele que vai sentir a variável, né? Vai sentir o parâmetro, ele que vai fazer a leitura do parâmetro que você precisa para poder realizar as correções no seu processo, né? Então, vamos lá. Repare o seguinte, e deu esse exemplo lá nas nossas aulas presenciais, que é o banho. Quando você vai tomar banho quente, existem algumas formas, né, a garantir o seu conforto de banho. A mais comum e a mais simples de todas é o quê? Você regular a quantidade ou de água quente ou de água fria. Aqui é quente, que é H, tem um H aqui, né? Tem um H aqui, um C aqui, ou seja, hot e cold. É você estar regulando a quantidade de água quente e água fria que se misturam de modo a garantir a sua temperatura confortável de banho. O que você acontece? Você vai sentir através de sua pele se está frio ou quente. O seu cérebro vai, sentiu. Qual é o processo? Temperatura da água de banho, né? Processo é a temperatura da água de banho. O seu sensor é a sua pele, seu tato, né? Vai sentir a temperatura, que é a sua variável controlada, né? Ou sua variável, seu set point, ou sua variável controlada, sua variável de controle, desculpe. O seu atuador, aí depende muito como você pensa, você pode pensar das duas formas. O atuador é o quê? É o registro ou a válvula da água quente, o registro ou a válvula da água fria. É você abrindo ou fechando essas válvulas que você vai aumentar ou diminuir a quantidade de água quente de modo a que a temperatura da água chegue no valor confortável de banho. E quem é que sente isso? Quem é que avalia isso? Quem é que faz os cálculos? Quem é que decide se vai abrir, dar 1, 2, 3 voltas, seja água da quente, água fria? É o seu cérebro, que é o seu controlador, tá? Então, considerando aqui, o nosso diagrama, eu sei que deve estar pequenininho, mas vocês devem se relembrar aí dos slides anteriores. Então, aqui, no nosso processo automático aqui, que é um processo de nível, de controle de nível, eu não sei se eu consigo dar zoom aqui. Aqui, um processo automático de controle de nível. Você tem aqui, um sensor de nível. Você tem o seu processo, que é o reservatório de água, e é um controle de nível. Então, você vai ter um elemento que vai perceber o nível e enviar essa informação para o controlador. Esse controlador vai pensar, vai realizar as operações matemáticas e, através da sua programação, seja feita por um operador ou baseado em outras tecnologias, esse controlador vai emitir um sinal para o elemento que vai alterar no seu elemento atuador, que seria a sua variável de entrada do processo, ok? Qual é a variável de entrada do processo? É a variável que vai causar a variação daquele parâmetro ou daquela variável que você deseja manter no seu set point, né? Que é a sua variável controlada, tá? Então, quem é o controlador? Seu cérebro. Quem é o elemento sensor? Sua pele, seu tato. Quem é o elemento atuador? São as válvulas. Então, aqui, você vai ver, controlador, seu cérebro, processo é o aquecimento de água, o sinal de saída do processo é água quente, né? Então, você, pensando como você é um ser inteligente e que tem raciocínio, até o animal também,
ele pensa também, né? Ele tem essa capacidade de ver o que é quente, o que é frio, o que é bom ou não para ele, né? Meu cachorro é inteligentíssimo. Então, o sinal aqui de saída que é o quê? Você está através do sua pele, seu tato, sentindo a temperatura da água, pensando, opa, tá quente, tá frio, tá quente, vou abrir água fria ou fechar água quente. Você é que vai decidir qual é o melhor para você. Tá comparando com o sinal de entrada, que é a temperatura da água, né? E decidindo qual é a melhor ação de controle ou sinal de controle para o seu processo para garantir essa temperatura confortável de banho. Perguntas? Interação? Então, ó, voltando lá para o nosso conceito de mar aberto, mar fechado realimentado, esse sinal de saída do seu processo é comparado novamente com o sinal de entrada pelo seu controlador, decidindo uma nova ação de controle, um novo ajuste, uma nova atuação no seu processo, de modo a garantir a qualidade do seu produto. Então, sinal de saída para controle, que é o atuador, depende do valor variável, da variável controlada ou medida, que é o sinal de entrada. Então, outro processo aí, ó, um processo são dois processos diferentes. É um sistema que será objeto da ação de controle, que é o processo, né? Que é o sistema que será objeto da ação de controle, da ação do sistema de controle, ou seja, aquilo controlado, né? Então, aqui nós temos um processo. Deixa eu tentar relembrar o que é esse processo. Primeiro, você tem um controlador de nível. Isso aqui é uma indicação de um controlador, que é porque em inglês, né? É controlador e indicador de nível. Esse SP, anotem isso aí que é importante, né? Que é o tal do set point, que eu já venho falando há vários slides atrás. É o seu set point, é o seu valor de referência. Quando você chega lá, que você pega no ar-condicionado e coloca 23 graus, o seu set point, o seu valor de referência, o valor de referência que a máquina vai tentar buscar de temperatura para o seu ambiente, vai ser 23 graus. É o seu set point, é o valor desejado, tá? Só que para esse controlador, ele vai ter um sensor de nível. Então, para que ele controle esse nível desse tanque, ele vai ter um elemento sensor que precisa verificar, né, o valor naquele momento da variável nível. Esse elemento sensor vai mandar um sinal elétrico para o meu controlador, que é um controlador indicador de nível. Esse elemento aqui vai decidir qual é a melhor ação de controle para atuar onde? Nessa válvula motora, tá? Então, essa válvula motora, o atuador dela é um motor, que vai abrir e fechar, aumentando essa alimentação aqui, que eu não sei de que é, porque não está indicado no diagrama. Ok? Ainda nesse processo, além desse controle de nível, eu tenho esse motor aqui, ó, que é um motor de mistura, é um misturador. Esse misturador deve ter alguma ação aqui, ó, aqui que a gente vai descobrir. Eu já sei o que é, mas a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Ok? Outro controle aqui, ó, outro processozinho que está acontecendo aqui, ó, é o de controle de temperatura. Esse elemento aqui é um controlador e indicador de temperatura. Então, além de controlar o nível desse reservatório, esse elemento aqui, ó, que é através de uma resistência elétrica, ele está aqui, ó, o sinal de saída desse transdutor, aqui é um transdutor, que é um elemento de conversão do sinal do controlador para um sinal para o atuador, ele está, como é que eu posso dizer? Ele está traduzindo a linguagem. Ele está traduzindo a linguagem do controlador para a linguagem do elemento final de controle, ou o elemento atuador.
que é o caso aqui, uma resistência elétrica. Então, aqui pode sair, aqui na verdade está saindo um sinal elétrico, né? Esse sinal elétrico aqui é de corrente, está saindo um sinal de corrente, e aqui, ó, esse transdutor está transformando esse sinal de corrente em um sinal de tensão, que vai aumentar ou diminuir para poder aumentar ou diminuir a temperatura desse tanque, né? Então, aqui nós temos um transmissor de temperatura, um elemento sensor de temperatura. Por que ele chama transmissor? Porque, além de ter o elemento que detecta a variável, ele transforma em um sinal elétrico que vai ser também tratado, esse sinal, para um sinal que o controlador possa entender, né? Por isso que esse aqui também é um transdutor, que ele vai traduzir na linguagem do controlador os sinais que eles estão recebendo do campo, ok? Então, o nosso processo é o sistema que será objeto da ação do sistema de controle, ou seja, aquilo a ser controlado, ok? Então, o set point é o valor que o sistema de controle deverá manter a variável controlada ou manipulada. A variável controlada é a variável que o sistema de controle procura manter no valor desejado. A gente já falou de outras formas, com outras palavras. A variável manipulada é a variável onde o sistema de controle atua para manter a variável controlada no valor desejado. Resumindo, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, de controle de temperatura e mistura, quem é o elemento que está elevando a temperatura? É o elemento resistor. Só que esse elemento resistor, o que varia nesse resistor para que ele aumente ou diminua a temperatura? A corrente. Por isso que ele diz aqui, ó, que a variável manipulada não necessariamente é a variável controlada. Você está manipulando tensão elétrica, mas qual é a variável de controle aqui? Temperatura. Por isso que nem sempre a variável manipulada é a variável controlada, porque ou por motivos técnicos ou por motivos econômicos, aquela variável não pode ser diretamente controlada, tá? Então, por isso que há essa distinção entre variável manipulada e variável controlada. Isso aqui é um exemplo muito igual aos outros, né? Nós temos um transmissor de temperatura, ou seja, aqui tem um elemento sensor, ele pega esse sinal que é gerado por esse elemento sensor, transforma em um sinal que seja captado pelo controlador de temperatura. Esse set point é o seu valor de referência, é o valor que você deseja a temperatura naquele sistema, que vai mandar um sinal de correção para o seu elemento final de controle ou sua variável manipulada, que ainda assim, por ser uma TCV, é uma variável, a mesma variável controlada é a variável manipulada. TCV é válvula de controle de temperatura. TC é controlador de temperatura. E TT é transmissor de temperatura. Esse número 101, na verdade é 101 mesmo, 101, corresponde à área do processo, tá? Então, é o tag que nós chamamos. Então, essa associação de letras e números corresponde ao tag do instrumento. Ele vai indicar qual instrumento se refere e qual área que ele está instalado, tá? Provavelmente também, dependendo do fluxograma, isso aqui é um fluxograma de instrumentação, ele já vai indicar como, isso aqui é um fluxograma de instrumentação, ele já vai indicar quais são as ligações e quais funções desses dispositivos, desses instrumentos. Então, os elementos básicos de um sistema de controle, voltando, são os elementos sensores que informam aos controladores o estado das grandezas físicas controladas ou manipuladas. Nem sempre a controlada é a manipulada. Atuadores corrigem as variáveis manipuladas, né? Também grandezas físicas, de modo a manter as variáveis controladas no valor desejado. Controladores são o elemento responsável em tomar a decisão para
manter o funcionamento do seu processo. A gente falou um pouquinho na aula passada, mas eu preciso que vocês, inclusive, vou elaborar e vou colocar no AVA o seminário de vocês, que é sobre sensores e atuadores, ok? Então, vamos lá. O que são os elementos sensores? Todo mundo já sabe, ele é capaz de perceber a variável e não necessariamente essa variável vai ser uma leitura direta. Leitura direta de temperatura, leitura direta de pressão, não vai haver. Os elementos sensores vão converter alguns efeitos físicos ou químicos, né, em uma variável, né? Nesse caso aqui, ó, esse aqui ele é um elemento sensor de variação de resistência e ele normalmente é utilizado para medição de pesos elevadíssimos, ou força elevada também. É a variação da resistência que vai indicar qual é a força aplicada nesse elemento sensor, né? Aqui é um fim de curso, basicamente fim de curso, que é um elemento com contato. Então, esses sensores podem ser com, que é o caso deste K e o de K, ou sem contato, que é o caso desses elementos aqui, no caso aqui, ó, do steering gauge e esses outros elementos aqui que não entram em contato diretamente com a variável medida, né? E os elementos atuadores, que modificam as variáveis de processo. Então, são válvulas, motores de tudo quanto é tipo, síncrono, relutância. Aqui é um motor, servomotor, cilindros hidráulicos e pneumáticos. Tudo que possa modificar o seu processo é considerado um atuador. Só para dividir na aula passada, mas só para relembrar, variáveis de processo. Então, são grandezas físicas que garantem a qualidade, produtividade, segurança pessoal e patrimonial do processo. Seus valores se modificam no tempo, são variáveis de processo, né? Então, esses valores estão variando e o seu processo precisa que eles variem o menos possível. Por isso, a exigência ou a necessidade de mantê-los em um valor de referência, que seria o set point. Então, a variável manipulada é a variável apenas necessária para a verificação. Suas leituras não são usadas de forma monitorada, tá? Não necessariamente suas leituras não são usadas de forma a auxiliar a garantir o andamento do processo, caso venha a falhar o sistema de medição da variável controlada. A variável controlada, é porque às vezes a variável monitorada também é a controlada. Aí eles terminam... normalmente, eu uso eu denomino essa variável como variável controlada e manipulada, né? Ou monitorada, ou manipulada também. Então, a variável controlada é a variável que garante a qualidade, produtividade, integridade do processo. Nem sempre corresponde à variável manipulada, nem sempre a variável que você atua no processo vai ser a variável que você está controlando. E da mesma forma que a variável manipulada, que é a variável que modifica de fato o seu processo. É a variável que você deseja naquele seu valor de referência. Então, os sinais desses instrumentos, desses elementos sensores, são de formas variadas. Frequência, tensão, corrente, sinal elétrico, sinal pneumático, sinal eletropneumático, porque existem umas conversões desses instrumentos. Mas o que é que eu preciso saber? O curso não é de instrumentação. Eu preciso saber só que a diferença, né? Eu preciso diferenciar só para vocês sinais analógicos, que ele varia com o tempo, né? Sinais analógicos que variam com o tempo, e sinais digitais, que só varia de 0 e 1, ligado e desligado, tá? Então, os sinais analógicos pode apresentar-se em qualquer valor, entre um máximo e um mínimo, e o sinal digital não, ele vai ou apresentar o valor máximo, ou apresentar o valor mínimo, ou apresentar o valor máximo, ou apresentar o valor mínimo.
Então, são modos de comunicação entre sistemas dentro de um mesmo processo. São os sinais, né? Os sinais analógicos são sinais de natureza física que podem apresentar valores intermediários entre o seu valor máximo e o seu valor mínimo. Os sinais digitais são sinais de natureza física que apenas apresentam valores máximos ou valores mínimos. São sinais apenas de duas posições: 0, 1, ligado, desligado, 0, 100%, ok? Então, quais são os sinais utilizados os tipos de sinais, né? Utilizados na instrumentação. Os sinais podem ser, aqui são a simbologia, tá? Conexão ao processo, ligação mecânica ou suprimento de instrumento, uma linha comum, preenchida. O sinal pneumático é uma linha com dois traços barrados, né, indicando o sinal pneumático. O sinal elétrico é tracejado. Um tubo capilar, que é um tubo bem fininho, para sistema cheio, a representação dessa forma. Um tubo hidráulico, a representação dessa forma. Um sinal eletromagnético ou sônico é dessa forma. Existem outras representações de sinais que o curso aqui não contempla, não há necessidade, tá? Então, o que eu preciso saber de sinal, o que é um sinal analógico e um sinal digital, tá? Então, esses sinais, seja analógico ou digital, pode apresentar qualquer natureza, natureza elétrica, natureza pneumática, natureza hidráulica, natureza eletromecânica ou magnética ou sônica, ok? Então, o que a gente viu hoje? Vimos os conceitos de automação, que é automação, processo e sistema, malha aberta, malha fechada, operação, controle automático e manual. Classificação desses processos como fixa, programável, flexível e integrada, sinal analógico e sinal digital. Foi o que nós tínhamos para hoje. Alguma pergunta? Heitor, Juan, Juan, eu não posso ver o chat. Raumer, Presente. Edileuza, Caroline, deve ser um presente, né? Não. Caroline tá aí também não. Caroline também não. Kaique também não. Aurelino, Anderson, Estou aqui, professor. Zacon, quem é? Wagner, tá. Ok, Wagner. Zacone, Rachel, Edvando. Se vocês não tiverem nada a declarar, a perguntar, a se manifestar, estou por encerrada essa aula, esse monólogo. Tranquilo, professor. Só Diga, dar Anderson. estudada aí nos assuntos, tá tranquilo. Professor, essa aula vai estar gravada, né? Vai estar disponível Está aí, né? gravada. Rodrivan está chegando agora? Falei, meu Deus. Tchau, gente. É isso aí. Está gravado. Eu vou disponibilizar assim que possível. Tchau, Wagner. Tchau, professor. Valeu. Tchau, Anderson. Tchau, Tchau, tchau. Rafael. Boa noite. Boa noite, Raul.